Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma live do Becri. Agradeço aí vocês pela participação. A gente tem como rotina mensal, né, fazer esse bate-papo, que é a oportunidade onde os cotistas podem interagir diretamente conosco, esclarecer todas as dúvidas, né? Você que ainda está chegando os cotistas, né? A gente acabou de começar, mas já deixo uma instrução aqui para os colegas que estão participando, no canto inferior direito, tem ali uma interrogaçãozinha com letra P, um I comercial e um R, né? São perguntas e respostas ali que a gente pode interagir nessa caixa, né? Aí eu sugiro, né, eu peço a gentileza de encaminhar aí para o membro de equipe que os colegas que estão comigo aqui participando da live vão direcionando as perguntas e me ajudando aqui a não deixar passar nada, a gente ser o mais assertivo possível. Pessoal, eu vou compartilhar a, a tela aqui, só um segundo. Está compartilhando, pessoal? Tá, né? Acho que sim. Bom, então, o relatório aqui do mês de dezembro, né, a gente sempre chama atenção aqui em algumas informações importantes que podem passar desapercebido, mas desde da capa, né, a gente já tem aqui um mailing list onde os cotistas podem se cadastrar. Para aqueles que já acompanham a gente aqui mensalmente, eu peço um pouco de paciência, porque é sempre bom a gente passar pelo relatório como um todo, né, e no final a gente fala ali sobre o comentário do gestor do mês e a gente explora as dúvidas, né, depois disso. Mas a gente segue aqui como padrão fazer um passo a passo do relatório, né? Aqui é a live do gestor, agradeço aí a participação de todos os cotistas que estão nos prestigiando. O ideal é que a gente tivesse aqui um maior número possível de cotistas, que essa live ela consiga, né, ser prestigiada pelo maior número de cotistas possível. Então, deixo aqui o meu muito obrigado a quem está e o convite, né, reforçando aqui para que todos os cotistas possam participar desse momento de interação com a gestão. Aqui um pouco do relatório, né? O relatório ele tem algumas características do fundo, emissor, gestor, número de cotas, taxa de administração, os custos, né? E aí a gente entra aqui na primeira informação que eu acho que é assim, bem relevante, né? Que é a demonstração financeira mini DRE, né? Onde a gente demonstra aqui nesse quadro a evolução, né, dos resultados alguns dos meses, dos últimos 6 meses, né, e o acumulado no semestre e desde o início, quanto cada uma dessas linhas representam aqui para o fundo, quanto agrega, quanto tem de despesa. Então, é muito interessante parar e dar uma olhadinha aqui, que a gente tem informações legais, né? E aqui a gente também tem aqui o valor distribuído por cota, né? A gente percebe que julho foi 0,69, agosto 0,80, e a gente está numa crescente nos últimos meses, com 0,78, né? Seguindo um pouco mais no relatório, a gente faz aqui um comentário, né, sobre a distribuição, quanto essa distribuição representou de dividend yield, né, preço de mercado. Então, foi 1,04, né, líquido de imposto de renda, contra o IGPM aqui, que é o benchmark do fundo, né, IGPM mais 6, 0,74, que ele ainda tem um acumulado menos 3,18 nos 12 meses, né? Esse acumulado aqui é interessante porque mais à frente eu vou falar um pouquinho, mostrar, né? Não vou entrar muito em detalhes porque já é uma informação aí que a gente já traz há alguns meses, como a gente utiliza a correção monetária para distribuir os dividendos, né? Então, esse acumulado é importante a gente tá em mente. Bom, aqui é também uma evolução ao longo dos meses, né? Desde janeiro, aqui o ano fechado, janeiro de 2023 até dezembro.
né, evolução patrimonial da cota, de distribuição de dividendos, cotação de mercado, né? O fundo passou por momentos desafiadores ao longo do 2023, principalmente no início do ano, nós tivemos eventos de crédito aí que mercado como um todo, né? Mas especificamente ele tinha alguns ativos que eles estressaram e a gente vai detalhar mais ao final do relatório, tá? Essas pendências que ainda existem na carteira do fundo. Mas chama atenção aqui para a distribuição, né? Que ao longo do ano, né, a gente conseguiu aí fazer uma distribuição tá interessante, com uma rentabilidade, né, em relação ao muito, muito boa, né, um dividend yield aí na casa de 12,54 e uma distribuição de 9,36 no ano. A gente percebe aqui também, se a gente for olhar ali para o percentual, né, do CDI líquido de imposto de renda, está ali acumulado de 116%, e o excedente sobre o IGPM de 15,19%. Então, são informações que são interessantes os cotistas darem uma analisada e olhar com calma, né? Aqui também mais um gráfico histórico de rentabilidade, como a distribuição ela se comportou ao longo desses meses e qual foi o percentual, né, em relação à cotação de fechamento do mês, né? Então, a gente teve aí de 1,02, 0,84 e fechando o ano aí com 1,04 no mês de dezembro. Aqui é o que eu estava comentando a respeito da distribuição de dividendos, que a gente tem aqui uma explicação de como a gente apura esse resultado. No final das contas, a gente utiliza um acumulado, né, uma taxa equivalente para fazer essa distribuição de rendimentos. Aqui embaixo nós temos uma composição de correção monetária, juros, como é que foi a composição do rendimento. Depois a gente entra na carteira, né, do fundo, dos ativos, como eles estão distribuídos, né? A gente acha, gosta de uma distribuição interessante, assim, uma diversificação de carteira. Então, o ativo que a gente tem maior exposição é o CRI Sendas, né, com 6,30, que é do açaí, né? Ativo bastante interessante. No final, aqui na coluna, no canto direito da página, nós criamos aqui um indicador, né, gráfico, que demonstra se o ativo tem alguma observação, se tá adimplente, né? O que está com interrogação aqui, aquele, por exemplo, é o QWAM, que ele passou por um processo de assembleia, de waiver, né? É um dos ativos que ficaram inadimplentes na carteira. Depois eu detalho um pouco mais, né, o que aconteceu com esses ativos, fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, né? Mas a gente chama atenção que, embora aconteça esse tipo de evento, né, que a gente obviamente não gosta que acontece, mas quando acontece, a gente ser o mais transparente possível, colocar a informação, mas a gente também olhando, né, para a carteira, a gente percebe que nós temos excelentes ativos, outros ativos que também dão o lastro necessário para que em momentos, né, de turbulência, momentos de a gente tenha uma distribuição de rendimentos sustentável, né, ao longo do período, né, para que a gente consiga ter uma distribuição de rendimento saudável, e é o que aconteceu, né? A gente conseguiu aí manter um bom nível de distribuição de rendimentos. Aqui também com um X na frente a gente tem um CRI GVI, né? Esse CRI também foi um CRI que passou por um processo de ajuste, nós tivemos assim, no mês de outubro, e tinha que cumprir algumas cláusulas, mas acabou que não foi cumprido. Vai falar também mais à frente. Então, aqui é a carteira do fundo, com os percentuais que a gente acha interessante, saudável, com uma boa distribuição, e a gente está à disposição para esclarecer qualquer um dos pontos. Aqui, como eu falei, existe uma legenda aqui, né, dessa indicação de contar a saúde do ativo.
Na página seguinte, a gente entra também a mais alguns detalhes na composição da carteira. Hoje, o fundo está posicionado com a maior parcela dos ativos atrelados a IPCA, né, numa média aí, ponderada de 7,57, 81% da carteira. Tem o IGPM a 7,93, CDI. Então, aqui o cotista ele tem uma ideia do perfil, potencial de rentabilidade do fundo. Na composição da carteira também nós temos ali, majoritariamente, CRIs, alguns fundos de investimento imobiliário e os fundos de caixa aqui. Né? Nosso objetivo é transformar o fundo, né, ele tem apenas CRIs na carteira. Né? Então, a gente está trabalhando com parcimônia para que esse objetivo seja alcançado o quanto antes. Sobre os riscos que o fundo assume, né, a gente, apesar de a gente ter assim, diversos segmentos, diversos setores, nós somos, de certa forma, mais conservadores, e a grande maioria das séries que compõem a carteira do fundo são séries sênior, né? Com uma parcela pequena de subordinado ou mezanino. Né? Então, é um fundo que ele é bastante conservador nesse sentido, de buscar uma rentabilidade com um risco relativamente interessante, mas com uma exposição apenas em cotas sênior, na sua quase totalidade. Aqui uma distribuição, né, dos setores, como a gente está posicionado, a distribuição geográfica também dos empreendimentos, onde a gente possui participação, do eixo da carteira, no LTV também, são informações que acho que agregam para o cotista na tomada de decisão. E acompanhamento do fundo também. Então, agora a gente entra na fase que a gente estava comentando, que é falar um pouquinho, né, sobre o que aconteceu em dezembro do fundo. Então, a gente começa falando aqui do montante que nós temos em caixa, né? São 37 milhões em caixa, 6,48 do patrimônio, fundo, 4,88 foram destinados a pagamento da distribuição de rendimentos. Como a distribuição de rendimentos aconteceu, né, 29% distribuída aí, correção monetária, 71% de juros. A gente também traz aqui uma indicação que nós tínhamos um CRI Banco do Brasil, que era um valor bem residual, em torno de R$ 28 mil na carteira, que esse fundo, esse ativo, ele liquidou, né? Ele não existe mais, não faz parte mais da carteira do BCRI, ele encerrou. Nós colocamos aqui também o nosso CRI que nós compramos, nós já informamos, né? Estávamos informando, né, os pipeline, o que a gente estava olhando. Nós já comentamos um pouco do perfil dos ativos que nós estamos buscando para compor a carteira do fundo, e esse ativo ele exemplifica bem, né, assim como os outros que nós compramos recentemente, o perfil que nós estamos buscando para trazer para o fundo de investimento, que é um perfil de um ativo assim, com ótimas garantias, com boa taxa, e que a gente tenha assim, uma segurança e um conforto de carregar esse ativo na carteira. Né? Então, a gente comenta aí sobre o CRI Serra, das AV11, né, o Fundo de Investimento Imobiliário, que a gente comprou na carteira um montante de 12 milhões de reais desse CRI, né, que é um segmento, segmento logístico, lastreado em contrato atípico de aluguel, né, e que no final das contas a gente tem aqui uma estrutura de garantias muito interessante, com a alienação fiduciária, com as garantias do próprio fundo, né, que está emitindo, que captou recursos, né, para a compra do galpão. O galpão também ele está na garantia, né, é um processo aí de uma operação de sem leaseback, com uma taxa, né, de remuneração de IPCA mais 7,5, e que ele já começa de largada pagando juros mensal e amortização. Né? Então, a gente está assim, com esse objetivo de trazer para a carteira ativos bem estruturados,
uma condição de garantia muito favorável e também com taxas compatíveis e que vão agregar retorno para os nossos cotistas. É um galpão também que está numa localização privilegiada, né? A gente aqui é perto do porto, perto do aeroporto, perto da Vitória Minas, né? E a gente tem assim um local bastante interessante, né? Com relação ao CRI GVI, que a gente já até, de certa forma, adiantou, que ele foi um dos ativos, né, que no fundo tinha aqui no ano passado, ele apresentou inadimplência, né, e nós decretamos, nós os cotistas, né, reunidos, crisistas reunidos em assembleia, decretaram o vencimento antecipado desse ativo. Houve ali um processo de judicialização, né, por parte da devedora, da Gramado Parques, é, e, e bom, ao longo desses meses, né, houve tentativas de acordo, de propostas, e até que no dia 10 de outubro, nós, os crisistas reunidos em assembleia, né, deliberaram por aceitar o waiver, né, das inadimplências passadas, também o waiver dos juros de amortização até novembro, né? E a gente e também com waiver dos juros, né, de outubro e de 50% de novembro, né? E voltaria a normalidade em dezembro. O fato é que em dezembro a gente acompanhando o ativo, nós identificamos que houve o pagamento dos juros, mas não houve o pagamento da amortização conforme é, o previsto, né, o deliberado em assembleia. Então, é um ativo que ele está passando aí por um processo de mais estressado e a gente entrou em contato com a securitizadora e é, vai precisar passar por um processo aí de assembleia para definir, né, alternativas para o ativo. Mas interessante, né, a gente comentar que ele piorou, mas melhorou. Vamos explicar o que eu quero dizer com isso. Porque ele estava num processo de estresse onde a gente não recebia nada, né, nenhum fluxo desse ativo. Depois da Assembleia, ele voltou a pagar. Obviamente que nós não estamos satisfeitos por não estar pagando na plenitude o que foi acordado, mas no final ele pelo menos está pagando os juros da operação. Isso é bom porque evita que o montante, né, cresça da dívida e a gente consegue ainda assim distribuir o fluxo que a gente recebe nesse ativo, né? Então, não é a situação a melhor dos mundos, mas dos males o menor. A gente ainda está colhendo esse ativo com carinho, acompanhando de perto novas informações, alguns desdobramentos que porventura a gente tenha conhecimento, com certeza a gente vai trazer aqui nos canais adequados, no relatório, para explicar o que está acontecendo com o ativo. Na sequência aqui a gente fala um pouco sobre o CRI-BR Distribuidora. O BR, esse CRI era um CRI, não sei se vocês todos estão atentos, né, ao que aconteceu. A BR Distribuidora foi privatizada, virou Vibra, e a Vibra ela entrou com processo também de arbitragem para rever o valor que ela paga no aluguel desse ativo, que é ou um contrato atípico, né, de aluguel, ou seja, nosso ponto de vista, não caberia uma revisão. Mas ela buscou esse tribunal arbitral para tentar rever esse contrato ou anular o contrato. E essa é uma informação interessante, né, para o fundo, né, porque o tribunal arbitral constituído negou, né, a tutela antecipada pedida, né, pela Vibra para que o valor do aluguel fosse depositado numa conta separada. Então, o que foi decidido é que ela precisa sim continuar pagando
o fluxo dos aluguéis devido até que se tenha uma decisão, né? Sobre a decisão, claro que o tribunal vai julgar, mas a gente tem muita convicção de que o contrato é para ser seguido, né? Acho que se tiver alguma decisão que seja desfavorável a essa tese, sinceramente eu ficaria muito, muito decepcionado, porque está em contrato, foi acordado, e eu acho que não cabe esse tipo de pleito. Mas é como a gente está tratando essa questão. Aí a gente fala um pouco aqui sobre um pouco da inflação, né, que acaba impactando na distribuição, né, de rendimentos, que acaba movimentando um pouco o mercado. A gente está vendo aí o mercado um pouco mais estressado com relação principalmente nos Estados Unidos, que você tem ali, tinha uma expectativa de um corte de juros já no primeiro trimestre do ano. Essa tese pode estar sendo meio questionada, né? Mas a gente ainda acredita que no final das contas é para baixo, né? Salvo algum tipo de evento não recorrente, algo, um choque ou uma maior tensionamento, né, das relações internacionais, aí, como a gente tem visto nos últimos dias, alguns choques, né, petróleo aí está no Oriente Médio, existe ali uma tensão que pode impactar e talvez traga um choque para a inflação. Então, são riscos que a gente está exposto, né, como um todo, mas a inflação ela cedeu bem, tanto no Brasil quanto nos mercados internacionais. Há uma expectativa aí de corte de juros, né? Os bancos centrais numa perspectiva de ser menos restritivo, né? E isso tende a favorecer os mercados como um todo, mercado de risco, né? Então, acho que isso também nos beneficiou os mercados como um todo, e a gente está entendendo, acompanhando bem esse movimento para que a gente tome as medidas necessárias, né, para entender. Mas no final das contas, a nossa viés ainda é de colocar ativos mais resilientes na forma como nós estamos buscando, com boas garantias e com taxa adequada, do que achar que já é hora de buscar um pouco mais de risco. Não, acho que não é o caso, né? A gente está ainda no viés de dar mais segurança, de buscar mais conforto, né? E a gente tem boas taxas também, né? Dado o momento atual da Selic, né? Então a gente está aproveitando para botar ativos bem resilientes. E depois a gente também comenta aqui, né, e no ano, né, eu até já tenho um pouco essa informação, que no ano a gente distribuiu em 9,36 por cota, com um dividendo de 12,54. Então, a gente acha que foi um ano desafiador, um ano que a gente conseguiu, mesmo assim, entregar um resultado satisfatório, e a gente tem uma perspectiva aí de confirmando esse cenário mais benigno, né? E esse trabalho que nós temos feito de nos aproximar dos cotistas, ficar à disposição, prestar todo tipo de informação, tendo colocar nos relatórios, né, as informações que às vezes a gente recebe aqui de dúvidas via e-mail, né? Então, acho que esse é um trabalho que nos ajuda, né, a ter, né, uma visão mais positiva do fundo, né, explicar o que de fato aconteceu com determinados ativos e falar que a carteira ela não se resume a esses ativos que são mais problemáticos, né? Ela é uma carteira bem resiliente, que tem ativos aí de excelente qualidade e que, com certeza, a gente está bem confiante que estamos no caminho certo. Aqui também a gente tem um quadro, né, que resume as inadimplências, os waivers que foram concedidos, né? A gente tem aqui o circuito de compras, né? Que
ele estava com waiver na carência de juros, carência de amortização, 100% da amortização e 50% da parcela de juros até dezembro, né? O GVI, como eu falei, né, está inadimplente porque ele pagou juros, mas ele não pagou a amortização. O que Croton é o CRI que a gente está aí num processo de arbitragem, não por nossa iniciativa, né? Na verdade, a gente está participando disso para defender os interesses dos crisistas, defender os interesses do fundo, aonde a Anhanguera ela colocou aqui a veio com um processo de arbitragem, né, entregando as chaves, fazendo com que você ficasse inadimplente e imaginando que, no argumento deles, que as obras que eles fizeram, vocês tinham já, já compensava o valor da multa. E a gente não concorda com essa tese, era um contrato atípico de aluguel. Imagino que a gente precisa ir até o fim para defender os interesses cotistas. O CRIC Scandix é um CRIC, ele está em processo também de judicial, né, porque a gente tinha feito um acordo, mas aí os prazos foram extrapolados e a gente voltou para a judicialização. E a gente tem o CRI, né, WM também, que tem uma carência de juros e amortização até dezembro de 2023. Então é isso, pessoal, que a gente queria comentar com vocês. Chama a atenção também aqui que aumentou também um pouco a procura pelo fundo do mercado secundário, isso teve uma consequência, valorização da cota, né, e a gente espera que isso continue. Bom, deixa eu parar aqui e ficar à disposição para perguntas. Marcos, acho que a justificação aí foi completa, assim, eu acredito que o pessoal não tem nenhuma dúvida não, até agora não chegou nenhuma pergunta aqui no chat. Vou esperar mais um pouco para ver se alguém vai perguntar. Acredito que até agora ninguém se manifestou não. Foi bem completa a exposição aí, ressaltou os principais pontos, né? Da distribuição também, que é aquele R$ 9 e dividendo de 12%, né? Imposto de renda. Esse é o resultado aí, pô. Bom, pessoal, se não tiver perguntas, vou guardar um pouquinho. Se não tiver perguntas, a gente agradece a participação, mas o canal está sempre aberto, tá? Para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida. A gente está aqui em contato com a securitizadora, para que a gente consiga resolver isso o mais breve possível, através de e-mail, através de WhatsApp, através para que a gente consiga tratar desses ativos que estão inadimplentes, né, ou que precisam ser, de alguma forma, reperfilados. A gente precisa resolver a situação o quanto antes, e é isso que a gente está buscando aqui. Marcos, chegou uma pergunta aqui agora. Vocês imaginam que o fundo deve voltar ao patamar de R$ 100 ainda esse ano? Então, essa pergunta é uma pergunta assim, que a gente precisa colocar em perspectiva, né? R$ 100 eu acho que é um valor que precisa tudo dar certo, né? Assim, que as coisas, que os ativos que estejam mais estressados, a gente tenha um endereçamento adequado. A gente confia que o trabalho que está sendo feito vai levar para esse caminho, sabe? Nós estamos assim, empenhados em resolver essa questão quanto antes. Mas, de fato, a gente precisa ter essas questões resolvidas, né, endereçadas, para que a gente consiga caminhar para os R$ 100. Como a gente colocou no relatório, acho que o cenário mais benigno, né, de um corte de taxa de juros e a gente
tendo aí um distensionamento dessas questões políticas e das relações internacionais, acho que o Brasil tende a ganhar atração, né? Talvez a gente ainda está num processo de desaceleração, que, embora a gente tenha iniciado um processo de corte de juros, a taxa de juros ainda está muito alta, ainda está em patamares restritivos, né? Acho que isso precisa se consolidar e aí a gente conseguir trazer esses ativos que estão mais estressados para uma normalidade, para um fluxo de pagamentos que a gente ainda não tem de alguns, né? E isso sim, eu acho que levaria o fundo para valores mais próximos aí do valor patrimonial do ativo. Bom, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, então eu agradeço a todos pela participação, convido a vocês a participarem de todas as lives. Conhecendo outro cotista, por favor, chame, peça ele para vir aqui para nos ouvir, para esclarecer qualquer dúvida diretamente conosco. Aproveito também para desejar um excelente final de semana a todos e muito obrigado pelo tempo de vocês. Um grande abraço.